Fala galera, Adriano John Boni Jr. na área. Galera, chegando de uma forma diferente, a gente vai fazer um teste hoje, né? Chegando, pé na porta hoje. E vamos fazer um teste hoje, que é soltar vídeos de conteúdos de maneira diferente, beleza? E o que não vai mudar, o que não vai ser diferente, é que em todos os vídeos eu vou pedir o quê? A inscrição de vocês aqui no canal. Eu vou pedir para vocês deixarem o like de vocês. Vou pedir para vocês continuarem compartilhando e vou pedir para vocês comentem muito aqui no canal. Comentem o que vocês acham, o que estão achando, o que vocês têm de ideia para melhorar, para implementar, de novidade. Então comentem, que o comentário de vocês é muito importante, beleza? Então olha só, vamos fazer assim hoje. Vamos falar sobre pré-jogo de uma forma diferente, pós-jogo de uma forma diferente. NBB sim, fazer um apanhadão. Beleza? Então a gente vai fazer isso hoje, vamos fazer um teste. Vai ser um teste hoje, talvez amanhã e talvez sábado, talvez domingo, e a gente vai vendo como é que as coisas vão se desenrolando, beleza? E lembrando, importante, eu não esqueci do basquete e do chapéu de palha. Tá anotado e é uma dívida minha, por enquanto minha, né? Só minha. E até domingo eu vou desvendar esse mistério aí do chapéu de palha de basquete, chapéu de palha, beleza? Então, vamos para a informação, vamos para o vídeo. Já falar sobre pós-jogo. Lembrando que o Campeonato Paulista de Basquete Feminino está nos playoffs, na sua fase quarta de final. E quarta de final, tem série de 3 jogos, né, melhor de 3. Teve a primeira rodada, se encerrou domingo. E entramos ontem na segunda rodada, beleza? Tivemos ontem Corinthians e Pro Esporte, Unimed Campinas e Pony São José. Corinthians e Pro Esporte, o jogo 1, que foi lá em Sorocaba, o Corinthians ganhou por 69-45. O Corinthians fez 1-0 na série, o Corinthians ganhou de novo, levava a série. Ontem, jogando no Vlamir Marques, 7 da noite, teve Corinthians e Pro Esporte, 69-47. Parciais desse jogo aí, qual foram as parciais? Corinthians dominou o jogo todo. 25-11, 16-13, 13-10 e 15-13. Galera, sendo bem sincero, fazer uma análise aí desse jogo. O Corinthians ontem até tirou o pé em alguns momentos, porque a gente sabe que o time do Corinthians tem investimento muito maior que o investimento do Pro Esporte Sorocaba. Isso aí é nítido, né? A gente sabe o seguinte, na tabela de classificação, os 3 primeiros, os 4 primeiros, 5, os 6 primeiros colocados da tabela de classificação tem um investimento maior que os outros times. 9 times disputaram o campeonato e certamente os 5 primeiros, eu posso garantir que tem um investimento maior que os outros 4 times do campeonato, que tiveram no campeonato. Então, evidente que esse jogo, o Corinthians levava vantagem e dificilmente o Corinthians ia perder. Isso foi comentado e sem hipocrisia nenhuma, foi falado isso o tempo todo. Certamente o pessoal, né, a diretoria, as jogadoras, né, a comissão técnica do Pro Esporte sabia disso e com certeza foi um prazer para eles, né, terem entrado no projeto, ter participado do campeonato. Então, parabenizo a equipe do Pro Esporte, o pessoal do Pro Esporte, o pessoal lá de marketing do Pro Esporte, mídia, a galera troca ideia com a gente direto, a gente troca uma ideia bem saudável. É uma pena que a gente não conseguiu colar lá com o Basquete do Povo, mas fica aí já uma menção para ano que vem a gente estar lá, então vai ser interessante. Que o projeto continue, que a Prefeitura de Sorocaba chegue junto, abrace a missão, que o basquete só agradece. Eu vou passar aqui o que tivemos ontem de destaque em relação à pontuação. Primeiro o Corinthians que entrou com o time titular: Yasmin Gonçalves, Luciana Rodrigues, Alana Gonçalves, Tainá Silva e a Tássia Pereira. De destaque aqui, a Tainá Silva mais uma vez teve um grande destaque nesse jogo. Ela que fez um duplo-duplo no jogo passado, ela fez de novo um duplo-duplo. Ela fez 17 pontos, pegou 12 rebotes. Então assim, a Tainá Silva, ela tem jogado com muita excelência, tem pego muito rebote, marcado muito ponto. Então assim, a vitória mais uma vez passou na mão da Tainá Silva.
Outro destaque aqui da partida, a Alice Nara jogou ontem muito bem também, jogou 23 minutos, ela fez 14 pontos, pegou 4 rebotes e uma assistência que ela teve, a eficiência dela foi de 14. E destacando mais uma aqui, a Tássia que é outra jogadora que, tipo assim, dificilmente a Tássia não tá entre as 3 jogadoras do time, que é outra menina aqui, tipo assim, eu tenho uma vontade muito grande de fazer o basquete presente lá no Vlamir. O canal tem vontade de conhecer muito o Vlamir. E a Tássia é uma pessoa muito carismática. A Tássia é outra menina que conversa muito com a gente troca ideia com ela direto. Fomos lá em São José, ela estava lá e não conseguimos falar com ela. Depois que ela viu a mensagem que eu cheguei a mandar para ela. Então, Tássia, fica aí o parabéns ao Corinthians, Tássia, Tainá. E assim, um destaque negativo, que assim, eu fico curioso, alguma coisa deve estar acontecendo, eu acho que deve estar com uma lesão. A Alana Gonçalo, nesses 2 jogos, ela não pontuou, ela teve ontem números. Na verdade, ela pontuou ontem, perdão. Ela teve 2 pontos ontem, sem nenhum rebote e 5 assistências. Assim, teve um jogo abaixo na pontuação, mas contribuiu, né, com 5 assistências. Pra você ver, como uma jogadora que quando joga mal, ela tem números ainda para apresentar, né? Mas assim, esses 2 jogos ela teve uma pontuação baixa. E aí fica aí de repente uma preocupação. Não sei se de repente ela tá com uma lesão. Tomara que não. Ela que vai estar na seleção a partir do dia 10, né? Então fica aí esse adendo aí. Corinthians classificado, 2-0. Corinthians aguarda agora o vencedor de Santo André e Ourinhos, 4º colocado versus 5º. Ourinhos venceu o jogo 1 semana passada. E hoje lá no Parque Celso Daniel, o jogo 2. Ourinho vencendo. Confirma aí, Corinthians e Ourinho, 2 jogos. Um jogo em Ourinho, 2 jogos no Vlamir Marques, na capital. Beleza? E jogo que teve ontem também, 7 da noite, lá em Campinas. Unimed Campinas e São José. Primeiro jogo, Unimed 62, São José 54. O jogo de ontem, Unimed 65 e São José 45. São José marcou menos ponto até. Olha só a curiosidade, curioso. Nesse jogo, o São José marcou menos pontos que no jogo passado e o Corinthians marcou mais pontos que no jogo passado. Então, assim, foi um jogo que começou também ali bem disputado, novamente, era a tônica do jogo, um jogo disputado. A Babi deve ter passado para as meninas o que elas precisavam fazer para manter o que foi feito no primeiro jogo. E o Leandro Leal, o que precisava, o que faltou para o primeiro jogo para ser implementado nesse jogo agora. No comecinho do jogo, começou assim bem disputado ali, igual o primeiro jogo. Eu acho que não tão nervoso que nem o primeiro jogo. As meninas já um pouco mais no clima do playoff, segundo jogo, jogo 2, acho que soltou um pouco ali a adrenalina do primeiro jogo. Com 5 minutos de jogo, com 3 minutos e alguns quebrados, primeiro quarto, estava 5-5. Então o jogo ali disputado ainda, mas o São José errando muito na questão do cuidado com a bola. O que o São José pecou muito no começo, muitos turnover bobo, perdia a bola com facilidade, arremessava sem ter aquela confiança. As jogadoras, em vez de buscar a melhor bola, e o que acontecia muito com o pessoal do Unimed, a galera do Unimed trocava muito espaço, trocava o passe e na hora de arremessar, via a jogadora mais bem colocada e os arremessos com mais equilíbrio. Já o time do São José, você via que não trocavam passes com tanta eficiência, não buscavam a melhor jogadora colocada para arremessar, e muitas das vezes você percebia um certo desequilíbrio no arremesso. Com isso, tinha que ter um rebote com mais eficiência. Aí entra quem? Brenda Barros, uma protetora de aro com muita eficiência. Mais um jogo que para mim, Brenda Barros foi o destaque da partida. Na narração e no comentário, quem narrou foi o Luca Faleiros, que narrou o jogo, e o comentário do nosso Eduardo Agra, né? Nosso talentosíssimo Eduardo Agra. Eles se renderam muito a Brenda Barros, que mais uma vez destaque do jogo. Então o São José não cuidando bem da bola, não tendo ali um apreço pela bola. A verdade é essa, não tendo um apreço. Se você tem uma equipe muito qualificada jogando contra você e você não tem um apreço com a bola, na boa, metade dos seus problemas estão aí, né?
Fora isso, você ter uma Nicolete, né? Uma armadora, que é uma ligeirinho, um gatilho, uma ligeirinho que pega a bola e sai em transição com muita velocidade. Então, o jogo resumiu muito a isso. Uma defesa muito forte, um garrafão defensivo bem protegido, a Brenda Barros mais um dia excelente, uma transição muito forte, muito rápida, com Nicolete e Lua, jogadoras que estão numa fase excelente. Lua arremessando para 3 pra caramba, a Joyce arremessando para 3, uma Isa Sangalli arremessando muito para 3, Isa Sangalli, que foi a reboteira número 1 da LBF, pegando muito rebote, transicionando rápido ali com o Nicolete. Então assim, foi a tônica do jogo. São José errou muito, uma falta de cuidado com a bola, não escolhendo os arremessos, os melhores arremessos, e o Unimed Campinas, em contrapartida, espaçando bem. O espaçamento ontem foi perfeito, né? O time tocava muito bem a bola e espaçava. Nessa de espaçar muito a quadra, a defesa do São José ficava um pouco perdida, porque abria muito. E nessa aí vem a transição e bandeja. Isa Sangalli bandejou várias vezes quase livre. Brenda Barros várias vezes. Por quê? O adversário errou. O adversário errou. Mas, às vezes a gente tem que entender que o adversário erra porque a tua equipe fez o adversário espaçar, você espaçou a quadra, o adversário fica perdido nessa transição, porque você espaça a quadra. O Agra usou muito bem uma palavra ontem, né? Que é o space, né? Que é o espaço. O que aconteceu muito? O Unimed provocava uma abertura na defesa, porque espaçava a quadra, vinha em transição muito rápido, os jogadores se colocavam, né, fazia ali sempre um bloqueio e espaçavam, as jogadoras iam marcar nesse espaçamento, entrava alguém, infiltrava, e fora as bolas de 3 que estavam caindo. Então foi um jogão de bola, uma tática muito bem usada pela Babi, né, excelente treinadora. Babi, mais uma vez, parabéns. Já deu parabéns ontem a ela até agradeceu, né. Falei também com o Leandro Leal, mandei a mensagem, me respondeu o Leandro Leal, trabalho muito bom, acho que é isso aí, a voltar no próximo ano de cabeça erguida, né? O trabalho está sendo bem feito e tem que continuar sendo bem feito. Então, foi mais ou menos isso aí, a análise do jogo, né? O primeiro quarto foi disputado, mas o Unimed conseguiu fazer com esse espaçamento, essa transição, abrir. Segundo quarto, mesma tônica do jogo, foi o primeiro tempo. O terceiro quarto, ainda no último quarto, o São José conseguiu dar uma recuperada ali, mas já era tarde, não tinha como voltar atrás, já não dava mais para fazer muita coisa, e assim foi. Unimed Campinas 65, São José 45, parabéns para o Unimed Campinas, classificado para a semifinal, o atual campeão paulista. Espera agora o desfecho do jogo hoje entre César Araraquara e Taubaté, jogo esse que vai ser lá em Araraquara. O César abriu 1-0 e o César tem uma grande possibilidade de fechar hoje. Fechando hoje, confirma aí jogão de bola, César Araraquara e Unimed Campinas. Se confirmar esse jogo, o primeiro jogo em Campinas, o segundo jogo em Araraquara, se for preciso, o terceiro jogo também em Araraquara. Mas isso aí é papo para outros vídeos, papo para outros capítulos, beleza? Então é isso. Esse foi o pós-jogo de Corinthians e Pro Esporte. Corinthians passando para a semifinal, esperando Santo André e Ourinhos, e Unimed Campinas vencendo o segundo jogo 2-0 na série, esperando agora o vencedor de hoje, SESI. Se vencer, já é o adversário do Unimed Campinas. Se não vencer, jogo 3 amanhã, detalhe nisso, depois amanhã, e quem vencer pegando a Unimed Campinas em uma semifinal. Valeu? Então é isso, o vídeo mais curto hoje, galera. Vamos que vamos para mais detalhes mais na frente, mais vídeo mais na frente. Então é isso aí, galera. Esses são os jogos que foram realizados ontem. Esse foi o pós-jogo de Unimed Campinas e São José. Unimed Campinas vencendo e passando para a semifinal. E também Corinthians e Pro Esporte. Corinthians venceu o Pro Esporte. Já está aguardando o seu adversário numa semifinal que vai ser realizada aí na frente. Beleza? Então é isso. Gente, vídeo mais curto hoje, mais enxuto. Aguardem que ainda hoje, pré-jogo
de César Araquara e Taubaté, de Santo André e Ourinhos, beleza? Tamo junto, é nóis. Deixa o like, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis.